Hamas liberta mais 11 reféns depois do cessar-fogo com Israel ter sido prolongado por mais 2 dias. Serviços secretos britânicos dizem que as perdas russas na Ucrânia estão a aumentar. Em média, morreram mais de 900 soldados por dia em novembro. Dramaturga ucraniana imagina julgamento de Putin e altos dirigentes russos por crimes cometidos na Ucrânia. Sátira está em cena na Bulgária. As forças de defesa israelitas confirmaram que 11 reféns foram libertados pelo Hamas e já estão a caminho de Israel. Entre eles estão 3 cidadãos com nacionalidade francesa, 2 alemães e 6 argentinos. Nesta troca, Israel libertou 33 prisioneiros palestinianos, 30 menores e 3 mulheres. When Hamas stops releasing hostages under the existing framework, Israel will return to realizing our 3 goals with full force: eliminating Hamas, ensuring that Gaza never again pose a threat to the people of Israel, and of course, releasing all of our hostages. Entretanto, a trégua entre o Hamas e Israel, que deveria expirar na manhã de terça-feira, foi prolongada até às 7 horas locais de quinta-feira. Esta segunda-feira, a entrada de caminhões com ajuda humanitária aumentou no posto fronteiriço de Rafah, entre o Egito e Gaza. Pela primeira vez, no domingo, chegaram caminhões de ajuda ao norte da faixa de Gaza. Depois da polémica com um post alegadamente antissemita, o dono da rede social X, antigo Twitter, da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, visitou um dos mais de 20 kibbutz visados pelo ataque terrorista do Hamas a 7 de outubro. Musk visitou o kibbutz Kfar Aza na companhia do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Musk foi criticado depois de um post na sua rede social que levou várias empresas e até a Comissão Europeia a suspender campanhas. Entretanto, em Bruxelas, antes de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da NATO, Jens Stoltenberg lançou um apelo. Call for an extension of the pause. This would allow for much needed relief to the people of Gaza and the release of more hostages. The suffering we have seen underlines the need for a lasting political solution. O dia em Israel foi marcado também pela visita do presidente da Alemanha a outro dos kibbutz atacados pelo Hamas. Frank-Walter Steinmeier está em Israel desde domingo e durante a visita ao kibbutz anunciou a doação de 7 milhões de euros. A batalha por Avdiivka está a ter consequências para o exército russo. Segundo o Euromaidan, as unidades de Moscou lançaram ataques de infantaria numa tentativa de bloquear as principais estradas de acesso à cidade, mas sem sucesso. Um relatório divulgado esta segunda-feira mostra que, em média, cerca de 930 soldados russos foram mortos por dia em novembro. São mais 140 do que o recorde anterior, estabelecido em março. Os serviços secretos britânicos não fornecem qualquer informação sobre as perdas ucranianas. Já um grupo de mulheres de russos mobilizados para a guerra na Ucrânia apelou ao regresso dos seus maridos. Numa petição cheia de duras críticas ao presidente Vladimir Putin, dizem que vão lutar até que os seus maridos estejam seguros em casa. A petição critica, entre outras coisas, o facto de os problemas na frente de combate estarem a ser varridos para debaixo do tapete para não comprometer a reeleição de Putin no próximo ano. Em Kharkiv, as tropas ucranianas elogiam o alcance dos tanques Leopard. Kiev receberá mais 10 da Alemanha. A tempestade do século, ou mega tempestade, como foi chamada pelos meios de comunicação social, já chegou ao sul da Rússia, à península da Crimeia e às regiões ocupadas da Ucrânia. Em Sebastopol, mais de 500 animais marinhos morreram quando o aquário local foi inundado pela tempestade. Na região onde se situam as estâncias balneares de Sochi e Anapa, centenas de árvores e muitas das estruturas metálicas das praias foram derrubadas por rajadas de vento que atingiram mais de 140 km por hora. Na Crimeia, ondas gigantes rebentaram em cima de autoestradas. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. Foi declarado um dia de folga por causa do mau tempo e o estado de emergência em várias regiões da península, que foi anexada em 2014. A Ucrânia também sofre com os efeitos do mau tempo. Uma tempestade de neve deixou mais de 2.000 comunidades sem eletricidade e bloqueou autoestradas. As previsões indicam que o mau tempo, com precipitação e ventos fortes,
vai continuar até quarta-feira. Milhares de sindicalistas aderiram à greve e à marcha de protesto contra as políticas do governo checo. Em causa está o pacote de austeridade, o aumento previsto dos custos da energia e as alterações ao sistema de pensões. Na dnešního protestu se účastníme zaprvé na podporu školství, na podporu toho, aby důchodci měli to, co mají mít, a aby vláda konečně zasadla a začala brát vážně požadavky, nebo ne požadavky, ale návrhy partnerů pro jednání v sociálním dialogu. My o těchto důvodech hovoříme velmi silně od zimy letošního roku. A to je od minimální mzdy počínaje, přes nutnost konsolidace veřejných rozpočtů, přes extrémní propad životní úrovně, který celý rok 2023 pokračoval. O primeiro-ministro já disse que o governo não vai ceder aos sindicatos. Descreveu os protestos como uma manifestação das ambições políticas dos líderes sindicais. O ultraconservador Mateusz Morawiecki tomou posse esta segunda-feira como primeiro-ministro da Polónia, um executivo que dificilmente conseguirá o necessário voto de confiança do Parlamento. Para a oposição, trata-se de uma perda de tempo. Morawiecki apresentou os ministros que irão compor o executivo liderado pelo partido Lei e Justiça, o mais votado nas eleições de 15 de outubro, mas ultrapassado em número de lugares pela aliança centrista da oposição. Morawiecki terá 2 semanas para submeter este governo a uma votação, mas só dispõe de uma maioria simples. A formação de um governo de coligação nos Países Baixos começou com um passo em falso e o novo executivo enfrenta a primeira crise mesmo antes de existir. Gom van Strien não resistiu às acusações de fraude e, apesar de clamar inocência, apresentou a demissão. O senador do Partido da Liberdade tinha sido nomeado por Geert Wilders para procurar coligações possíveis para a formação de um governo, depois da surpreendente vitória nas legislativas da semana passada. A missão antevê-se complicada, uma vez que os principais partidos neerlandeses têm vindo a rejeitar alianças com a extrema-direita. O vulcão mais ativo da Europa voltou a entrar em atividade. Nos últimos dias, lava tem irrompido por entre as encostas cobertas de neve do Etna e sido projetada para os céus da Sicília. O fenómeno, conhecido como atividade stromboliana, é descrito pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Catânia com uma série de sequências curtas, com intervalos regulares de 10 a 30 minutos, combinadas com um período de 30 minutos a 1 hora de inatividade. Questo tipo di attività che caratterizza la cima del nostro vulcano ce lo rende amico in un certo senso, perché si tratta di attività eruttive mai pericolose, molto spettacolari, a cui la gente si affeziona, diciamo così. Ecco, sono attività molto belle da vedere. Mais de 1 milhão de pessoas vive nas imediações do Etna. Salpicos de lava foram ejetados da cratera sudeste a várias centenas de metros. As emissões de cinzas, gás e vapor de água direcionam-se para leste. A dramaturga ucraniana Sasha Denisova decidiu sentar o presidente russo no banco dos réus e é esse o ponto de partida para Aya, uma sátira que está em cena na Bulgária. Um jovem órfão, nascido em Mariupol, é a gênese desta história. Ele imagina o julgamento de altos dirigentes russos pela guerra na Ucrânia e o resultado é impressionante. Когато Галин ми предложи, не знаех, че Путин се играл от жена, казах, как така? Ще бъде малко трудно да се правя на мъж и какъв е смисъл. След това разбрах обаче, че той е съвсем по друг начин заложено. O guião da peça, encenada por Galin Stove, não está fechado porque a guerra continua e há mesmo personagens como o líder do grupo Wagner que ganharam destaque. Беше загинал и в течение на репетициите първо имахме един готов текст, след което стана така наречения метеж, поход към Москва, или както го наричат. И на следващия му казахме, гледай, какво правим? Става много напечено. Вкарахме някакви реплики, той говори с Саша Денисова, вкарахме някакви реплики за метежа, след което... Aya estreou na Polónia, recebeu aplausos nos Estados Unidos e em França. Na Bulgária, um país historicamente próximo da Rússia, está a criar alguma polémica. Пиесата се приема така, както сме очаквали да се приема, с така доста полярни мнения, но това е смисълът на един такъв тип театър, според мен.
Nesta feira de roupa, as peças de vestuário podem não primar pela modernidade, mas atraíram milhares de pessoas este fim de semana a Amsterdão. A Ópera e Ballet Nacional dos Países Baixos pôs à venda 10 mil fatos e adereços e em poucas horas todos os 5 mil bilhetes para o evento esgotaram-se. Os figurinos foram usados em cerca de 60 produções como Marco Polo e Don Giovanni. Algumas das peças são muito específicas e não podem ser reutilizadas, mas o grande motivo para deixar trajes tão icónicos partir parece ser mesmo a falta de espaço no guarda-roupa. Paul Lynch venceu a edição de 2023 do Prémio Booker, que distingue anualmente o melhor livro escrito na língua inglesa e publicado no Reino Unido. O autor irlandês, de 46 anos, foi distinguido pelo seu quinto romance, Prophet Song, escrito durante o confinamento forçado pela pandemia de Covid-19. Relata a história de uma família que tenta sobreviver numa Irlanda futura dominada por um regime totalitário. I specifically didn't articulate the politics because then the book would have been about the politics. And I wanted this book to be about the family. I wanted to take the Iliad and turn it inside out. And when you do that, all the politics and all the heroics and everything that's foregrounded disappears. And what are you left with? You're left with Elistak and her family. Paul Lynch torna-se no quinto irlandês a vencer o prémio instituído em 1969 e junta o nome a uma prestigiada lista onde estão, entre outros, Salman Rushdie, Margaret Atwood e Kazuo Ishiguro.